Ezequiel 37, amém? Glória a Aleluia. Deus. Capítulo 37. Louvado seja Deus, amém? Ezequiel capítulo 37 fala, né, da visão do vale dos ossos secos, né? Aí diz assim, no versículo 1, glória a Deus, né? Veio a minha palavra, veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. E então me disse, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um aos seus ossos. Os irmãos já conhecem bem essa passagem, né? Não tem necessidade de estar lendo tudo aqui, né? Glória a Deus, irmão. E o Senhor, assim, essa palavra aqui, a gente sabe muito bem que foi ali, Ezequiel, na época do Ezequiel, foi para o povo de Deus ali, né? O povo de Israel que estava ali numa situação crítica, né? Sabendo que o Senhor ali, né? Aí, nesse momento, ele chamou ali Ezequiel, levou Ezequiel ali, mostrou, né, a situação de Israel. E o interessante que eu acho, que eu vejo aqui, irmãos, que Ezequiel, ele foi para um lugar, de repente, para um lugar que ele não queria, né? E aí está no lugar, né? Deus, assim, me colocou na minha mente, né, no meu coração, essa palavra assim, que nós muitas vezes estaremos no lugar que nós não queremos estar, mas o Senhor conta conosco para estar nesse lugar. Porque às vezes nós queremos estar sempre em lugares bons, né? Lugares, pessoas que nos acolhe bem, né? Um lugar bom, a situação do lugar, um lugar bom, mas muitas vezes o Senhor nos leva num lugar que tem muitos ossos secos, muitas pessoas necessitadas da gente. Deus conta comigo, conta conosco e nos leva nesse lugar que às vezes ele não quer estar, mas é necessário estar, né? E o Senhor levou ali Ezequiel para profetizar, né? Para resolver ali aquele problema. O Senhor contava ali com Ezequiel, né? Profetizar, né? Claro que o poder vem de Deus, né? Da palavra do Senhor, né? Jesus, ele é a palavra, tudo foi criado por ele, porque ele é a palavra, né? Nada foi feito sem ele, né? Até hoje a gente, em nome de Jesus também, as coisas são criadas novamente. Então o Senhor ali deu uma incumbência para Ezequiel, né? Ali, então Ezequiel não estava no lugar que ele queria estar, mas ele precisou estar ali porque muitas vezes acontece isso conosco, né? E acontece conosco que nós, não necessariamente que a gente não deseja estar, mas geralmente o ser humano ele procura um lugar que agrada a ele estar, né? E nós sempre falamos do Senhor, Senhor, importa que seja feita a sua vontade, não a minha, mas o desejo nosso é sempre querer estar no lugar, né? E muitas vezes nós estamos em lugares que o nosso desejo não está, né? Claro que nós fazemos a vontade de Deus e queremos estar sempre na vontade de Deus, mas Deus nos leva em lugares, né? Por exemplo, pessoas, às vezes eu se encontro em lugar, eu já fui para muitos lugares aí, lugares que eu trabalhei, né? Que vou olhar assim, falei, meu Deus, estou fazendo o que aqui, né? Mas Deus tinha uma obra ali naquele lugar ali, e Deus fez uma obra ali naquele lugar. Então, eu vejo aqui, né? E o Senhor Deus deu ali essa incumbência a Ezequiel não profetiza, meu filho. Pode esses ossos viver?
Essas pessoas que você está vendo ao seu redor, onde você está, essa situação que você está vendo, ela pode reverter? Aí o Ezequiel disse para o Senhor, né? Senhor, só tu sabes, como só o Senhor sabe mesmo, né? E o Senhor falou para ele, então, profetiza, Ezequiel. E isso acontece, né, onde nós estamos, lugares que estamos, né, onde o Senhor nos leva, e a gente é esse agente, nós somos agentes que levam a boa nova do Senhor, né, agentes transformador, né, o Senhor conta conosco. Então, assim como ele falou, eu profetizo, Ezequiel, nós profetizamos, né, nós chegamos no lugar, nós se deparamos com vidas destruídas, né, pessoas que já, né, já não estão mais, não tem mais contato nenhum com Deus, estão vivendo uma vida deplorável. E o Senhor ali conta conosco para profetizar sobre aquela pessoa e realmente acontece, que a gente vê as vidas sendo transformadas. Assim como eu fui, nós estamos aqui hoje fomos transformados, não é diferente, né? Então nós temos que crer mesmo, por mais situação crítica que for essa pessoa, ou lugar, ou a situação que nós precisamos profetizar, e o Senhor Deus, ele vai entrar com a providência ao profetizarmos, ao crermos, né, que a palavra dele a palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus cria, né? A palavra de Deus é criadora. Ele falou, haja céu, haja terra, e criou todas as coisas, né? Então a palavra de Deus é criadora. Só dele falar, da palavra do seu poder, né? Cria todas as coisas, né? Como, olha, irmão, nas coisas tão simples, né? Que às vezes você não pode dizer assim, ah, mas isso aí a menina estava com uma dorzinha na perna ali já. Não, eu não crio assim, meu querido. Eu creio que o meu Deus, o nosso Pai, colocou a mão dele ali, né? E fez alguma coisa, assim como ele faz na igreja onde a gente está, né, no lugar onde Deus colocou a gente. E nós nos deparamos com situações assim, às vezes na igreja, né, que nós ficamos ali, né, com Deus, Senhor, só o Senhor sabe mesmo para resolver esse negócio aqui, né? Só o Senhor sabe como resolver. Então profetiza, ele falou. Então ele conta com, porque ele conta conosco, porque ele já ensinou para nós que ele tem todo o poder e é só a gente falar, né? Em nome de Jesus, todas as coisas vão ser criadas, né? Pessoas que chegam totalmente destruídas na igreja, através da palavra de Deus ali, elas são recriadas novamente, né? Volta a ela o Espírito de Deus, né? Ali tem pessoas doentes, né? O Senhor restaura a carne e depois enche do teu Espírito Santo dentro dela, né? E o Senhor, Ele conta comigo, né, conosco, né, não sermos pessoas que vamos, nesse momento, deixar de crer nessa recriação de Deus, naquilo que Deus pode criar de novo, né, fazer de novo, né, irmãos? É como eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu não quero pegar a palavra do Senhor e não crer no que eu estou falando, porque, né, irmãos, misericórdia, pregar a palavra de Deus ali, ó, Deus vai te restaurar, porque Deus me restaurou, Deus vai fazer uma obra na sua vida, né? E às vezes a gente chama a pessoa, às vezes a pessoa não quer nem sair do lugar, irmão, para pedir oração, mas Deus, ali, o Espírito Santo, vem aqui você, às vezes o diabo está ali segurando a pessoa, você vem aqui em nome de Jesus, eu vou orar por você, e ali a gente ora aquela pessoa, e aquela pessoa revive, né? Eu tenho um testemunho dessa moça que chegou aí, eu achei tão incrível, assim, esse desejo dela servir a Deus, né? Não é, isso acontece em todos os lugares, né, irmão? Todas as igrejas aí. Mas eu achei incrível, assim, né? O desejo que ela tinha tanto de ser transformada, de voltar para Jesus, sabe? E hoje ela está bem, está animada, a pessoa ali, você vê que realmente, né? Recebeu a palavra de Deus que foi profetizada ali na vida dela, ali sobre o altar, né? A palavra de Deus foi profetizada ali sobre ela, que Deus restaurou a vida dela, né? E Deus restaura, Deus faz isso e muito mais, né? Então, muitas vezes nós vamos ser colocados em situações que a gente não desejaria estar nela, nem queria estar nela, mas está. Por quê? Porque Deus conta comigo para profetizar sobre aquela situação, para resolver aquela situação como eu vou resolver. Senhor, eu não posso, mas profetiza, né, que eu faço. Quem vai fazer sou eu, quem faz sou eu, é o Senhor Deus, né? Quem faz, ele só quer que nós acreditamos
que ele faz e que nós vamos profetizar sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, sobre aquela vida, ou sobre uma situação financeira, ou sobre uma situação de enfermidade, ou todo tipo de situação. O Senhor é um Deus que cria, né? E ele cria mesmo. Não tem nada, né? Eu sei que os irmãos já sabem disso, mas não existe nada que o Senhor, né? Que é impossível para Deus, nada. Pode ser a pior coisa, né? O Senhor não é impossível. Quando nós dobramos nosso joelho e começamos a falar com Deus e profetizar, Senhor, assim, Senhor, o Senhor faz, né? O Senhor faz. O Senhor, ele ali, você vê que coisa impossível, né? Não foi no limite ali, os ossos secos, né? Sequíssimos. A Bíblia fala que ele estava sequíssimos, limite, né? Aos olhos do humano é impossível, né? Aquilo, reviver de novo, né, irmãos? Como pode, né? É a mesma coisa, Lázaro. Como pode, né? Alguém podia estar ali, esse homem, o Jesus ali, eu criticando ele, porque ele mandou abrir a pedra, lá tirar a pedra, né? Mas o Senhor Jesus, a palavra dele é recreadora, né? A palavra que é Jesus, né? Está desde, né? A fundação do mundo, já, o Senhor com a palavra ali fez todas as coisas. Ele disse assim, Lázaro, sai para fora. Alguém pode pensar, ah, mas já estava cheio de bicho, recriou. Não sei como estava ali, se Deus deixou, é, já conservando o corpo. Não sei, eu creio, assim, que estava ali em bichos mesmo. E o Senhor disse, olha, a palavra dele cria e pronto, acabou. E não tem conversa. Deus cria qualquer coisa dentro de um ser humano, um órgão que já está deteriorado, Deus cria e Deus cria. Deus coloca, faz ele novo lá dentro. Nós, nós temos que crer que o Senhor, o Deus, recria através da palavra dele, em nome de Jesus, que a palavra vai recriar todas as coisas. Eu não sei o que você ou alguém aqui está precisando, está necessitando, mas creia, profetiza. Deus chamou a gente para profetizar. Ele não precisava chamar nenhuma carne, nenhum sangue para falar. Ele simplesmente faria, mas ele chamou o homem ali para usar o homem para profetizar sobre a situação. E não há situação que o Senhor não vai trazer, não vai recriar de novo, não vai trazer, fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável para nós, quando nós queremos e sabemos disso. O Senhor recria. E o Senhor colocou esse homem ali num lugar impossível, coisas impossíveis, né? Que, assim, nós imaginamos o impossível, né? Na nossa mente humana, né? Até um certo limite, né? Mas será que Ezequiel imaginaria que esses ossos estavam sequíssimos, de repente tá até rachado, já tão seco que Ezequiel talvez podia pensar que o Senhor ia fazer algo menos, né? Pela limitação da mente, né? Mas o Senhor com extremo, né? Com esses ossos tão olhando para isso aqui, para essa palavra, não existe nada. Pode estar pior que isso. O Senhor faz de novo. Assim como Ele criou os céus e a terra, o Espírito dele parava sobre as águas, né? Sem forma e vazia, e Ele recriou tudo com a sua palavra, disse, e recriou e veio, e tudo fez vida. Não existe. Olha o poder de Deus sobre nós aqui, que o Senhor nos deu, através do Espírito Santo, para recriar, para fazer, através da palavra de Deus, o que que ela faz. Irmãos, que maravilha! Como começou isso tudo, vamos falar daquele ministério, como começou esse ministério, ali de uma visão, e vai, que negócio, e tal, e hoje nós estamos aqui, quantas pessoas já foi transformadas, irmão? Quantas vidas já passaram, foram embora, mas foram transformadas, Deus fez algo, foi embora. A palavra de Deus, profetizada pelos servos de Deus, fez um movimento na vida das pessoas, em todas as áreas. Precisa crer, né? Sem crer, não é possível agradar a Deus sem fé. Então, o crer, Deus faz tudo, Ele recria, Ele renova, Ele faz. Eu não sei o que é,
Eu sempre falo com Deus, eu ponho a mão assim, eu falo, Senhor, abençoa meu coração, renova ele, renova minhas veias, minha mente, Senhor. Porque esse Deus é criador, irmão, não há nada que ele não faça, né? Não há nada que ele não possa fazer. Nós profetizamos tanto na vida das pessoas, não, profetizar na minha também. Senhor, abençoa minha visão, abençoa minha mente, abençoa minha família, Senhor. Com fé, Senhor, traz aquilo que eu necessito, seja físico, espiritual ou material. O Senhor, Ele renova, Ele faz todas as coisas. E essa palavra no meu coração, meu Deus, que Deus já tinha já um tempinho no meu coração, essa palavra assim, como Deus recria as coisas, que traz do impossível. E Ele precisa de mim e de você sempre, sempre profetiza, não olha para a situação e fica, eu vou fazer uma oraçãozinha. Não, profetiza em cima dela, o Senhor vai fazer, o Senhor vai recriar, o Senhor vai mudar a mente, o Senhor vai transformar isso, vai fazer tudo. Deus, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso. Então, pouco tempo que eu tenho com Deus, os pastores aí têm 50 ou 60 anos, não sei quantos anos tem de cristão, mas nesse pouco tempo eu tenho visto, né, nesses anos, o que Deus pode fazer, né? E então Deus vai colocar a gente mesmo em lugares, em situação que e nós em si queremos estar, mas é necessário a gente estar lá, porque Deus vai usar a gente para fazer alguma coisa, para mudar a situação, mudar ali aquela causa, aquela vida, né? E o Senhor ele vai fazer porque Ele é fiel. Ele só disse assim para Ezequiel, isso aqui, ó, profetiza, meu filho, profetiza aí, não fica só olhando para o problema, não, mas profetiza nele, ora por ele, busca por esse problema aí, que o Senhor Deus vai fazer um grande milagre. E ali profetizou ali, aqueles ossos reviveram, né, se juntaram ali, olha, impossível, meu osso misturado, cada um misturou no seu ali, no seu lugar, e reviveu ali, e aí veio ali as carnes, o nervo, e reviveu todas as coisas. E, por fim, o Espírito Santo ali tomou conta daquelas vidas, né? O Senhor restaurou ali, primeiramente, o físico, e depois ele restaurou o espiritual ali do povo de Deus ali. E que o Senhor não existe nada impossível que ele não possa fazer na nossa vida, mas nós precisamos profetizar, né? Sempre crer que o Deus ele vai fazer. Agora, o que Deus mesmo colocou no meu coração através dessa palavra, irmão, é lugares que a gente muitas vezes não desejaria estar, né? Situações, mas aí se Deus conta comigo, com você, que ele sabe que você é um Ezequiel, que você vai profetizar e vai acontecer ali na vida dessas pessoas, na vida daquelas pessoas, naquela situação, Deus vai fazer. Amém? Deus abençoe, irmãos. Não vou falar muito aqui não, mas até que o Senhor me deu essa palavra aqui, essa pequena palavra tão rápida aqui, né? Mas para mim e você, porque eu sempre falo para o Senhor, eu tenho minhas vontades e desejos, mas eu sempre falo, Senhor, cai por terra minha vontade e meu desejo, me manda o Senhor, eu não quero estar no lugar que o Senhor não quer que eu esteja, porque senão não vai dar nada certo, não vai fazer nada certo. Então, o Senhor esteja na frente de tudo. Meu desejo tem que cair por terra. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro, preciso de tantas coisas. Sim, com certeza. Mas o Senhor, se o Senhor não estiver comigo, para que eu quero isso? Eu vou aonde com isso, sem isso? Sem o Senhor, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, como o povo falou, se o Senhor não for, eu não vou. Então, eu não vou se Deus não for comigo, né? Então, você vê o que Deus tem feito, né, nos ministérios, na congregação, nas congregações, né, auxiliares, os mistérios de Deus, né, que Deus tem feito, e vai fazer muito mais, mas é profetizando sobre a situação, é orando mesmo, é buscando o Senhor, acreditando que Deus ele vai fazer um milagre, né? Em nome de Jesus. Tem coisas que, irmão, olha para mim assim, eu falo, meu Deus, eu não sou capaz disso aqui, com certeza, mas eu tenho que crer que ele vai me capacitar, né? Que ele vai fazer e eu vou profetizar sobre isso, vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feito o seu querer. Não importa que o Senhor, meu Pai, cresça, que o Senhor, meu Pai querido, apareça, Senhor, que nós diminuamos, Senhor. Senhor, mesmo que a gente esteja em alguns lugares que nós não desejamos estar, Senhor,
porque ali o Senhor quer, Pai, mover as águas a favor da situação que está vivendo ali. E o Senhor conta conosco, meu Deus, para fazer, Senhor, para recriar, para profetizar, meu Pai, sobre essa situação, sobre o que nós estamos passando, Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer, Senhor. Aquele povo estava ali, conhecia o Senhor e estava vivendo uma situação deplorável. O Senhor é Deus que restaura, o Senhor não despreza, Senhor, mas o Senhor restaura. E o Senhor, meu Pai, estava ali, Senhor, mostrando para Ezequiel, Senhor, que o Senhor ia restaurar aquele povo de novo. O Senhor ia trazer de volta, Senhor, tudo aquilo, Pai, que estava perdido, Senhor. Tu és Deus do impossível, meu Pai. O que nós não imaginamos, o Senhor faz. Senhor, o Senhor sempre nos surpreende com os seus milagres, com as suas maravilhas, com a ação do Senhor. É surpreendente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que assim seja, meu Senhor. Pai querido, com o nosso pastor Zé Fernando, com nossos pastores que vêm seguindo, meu Pai, a hierarquia. Senhor, com os nossos irmãos dirigentes, presbíteros, diáconos, a todos, Senhor, a igreja do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, povo, Senhor, escolhido. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, meu Pai, nos faça, Senhor, meu Deus, entender, Senhor, os seus propósitos todo dia, como nós temos procurado entender, temos entendido, Senhor, a tua vontade, meu Deus, nos ajuda, regendo as filiais, as congregações, abençoa teus filhos que estão na direção, Senhor. Oh, meu Deus, seja qual for a situação, meu Pai, que nós estejamos vivendo, que o Senhor venha agir. Nós profetizamos sobre essa situação em nome de Jesus, que a sua mão, Pai, vai alcançar essa situação em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.